Vamos começar apresentando um pouco sobre a obra lida, que é o Drácula, de 1897, feita por Bram Stoker. Teve sua data de lançamento no dia 26 de maio de 1897 e a editora da obra é a editora Camelot. E por começar a resumir um pouco sobre a obra, a gente vai falar um pouco um dos nossos personagens principais, que seria o Jonathan Harker, um agente imobiliário que recebeu uma missão de viagem até a Transilvânia para ajudar um cliente que eles tinham, né? O cliente ele queria comprar uma mansão na capital britânica. Só que conforme essa viagem, Jonathan ele vai percebendo que há alguns comportamentos sobrenaturais em torno dele quando ele está fazendo essa viagem. O Jonathan, ao terminar de fazer a viagem e conhecer o cliente dele, ele conhece o cliente e vê que o Conde Drácula seria o cliente dele. Ele não faria ideia de quem que seria mesmo o Conde Drácula. Ele vai percebendo aos poucos, conforme a obra, que esse Conde ele vai tendo comportamentos estranhos. Tem uma rotina diferente de uma pessoa normal, gostos diferentes, características corporais também diferentes de alguém normal, entre aspas, como uma pele mais esbranquiçada do que o normal, garras afiadas e dentes também, caninos afiados, e algumas outras coisas que ele percebe. Orelhas pontudas também é uma das características que ele percebe. Como eu disse anteriormente, conforme vai passando os acontecimentos daqui da obra, o Jones ele vai percebendo esses comportamentos estranhos. Só que o Conde, por ter feito esse chamado, né, da agente imobiliária, ele tinha um plano anteriormente. Só que não foi revelado ainda, até onde eu parei na obra, na página 56. Esse plano não foi revelado. E simplesmente o Conde ele tenta fazer o nosso protagonista como se fosse um prisioneiro dentro dessa mansão que ele quer comprar. E desde então o segmento da obra dá pelo fato do Jonathan estar tentando fugir, né, sair daquela mansão que ele está e fugir do Conde. Só que aparentemente está sendo bem difícil dele conseguir realizar esse ato. E esse é o resumo, né, inicial de forma básica. E agora a gente vai ter a apresentação um pouco sobre o autor, que, como já foi dito no início do vídeo, é o Bram Stoker, que é um dos autores mais aclamados dessa literatura de horror. Ele foi nascido em Dublin, na Irlanda, no dia 8 de novembro de 1847. Ele teve sua formação em matemática, mas ele não quis exercer esse ramo, né? E não só foi ator também, como ele também foi um crítico teatral. E essa obra, né, do Drácula, essa foi a quinta obra que ele fez a publicação. E esse personagem, né, Drácula, ele ficou tão famoso que até hoje ele é lembrado. É feito desenhos, filmes em relação a esse personagem do Drácula. Inclusive teve um Drácula verdadeiro que existiu, mas que não tinha poderes sobrenaturais, que era chamado de Vlad Tepes, né? Mas isso não entra em quesitos aqui agora. E voltando a falar um pouco de novo sobre a obra, vou falar do gênero que a obra entrega, que seria um tema mais de suspense, drama e horror. Bem levado também para essa parte do sobrenatural, que acontece com o Conde Drácula, que tem essas questões de andar assim, no teto, na parede, ter telecinese, esses outros poderes que a gente relaciona com vampiros, né? Um dos outros fatos históricos que a gente também acha na obra seria essa troca de cartas que há entre toda essa parte da obra. Troca de cartas, tem diários também, falando um pouco sobre o que está acontecendo com cada personagem que tem na obra, diário de bordo e entre outras coisas que são escritas, que eram feitas na época, era muito mais usuais fazer na época do que atualmente. Essa parte de diários, troca de cartas e entre outros. E indo para essa parte da ambientação, eu creio que também é uma coisa interessante de falar, porque você sente que você está na época que foi escrito, sabe? Porque tem carruagens, meio que você visualiza o cenário que você tá, como se fosse um modelo antigo mesmo de casas, de mansões, entre outros. E até mesmo a linguagem que é usada aqui é
Ela é usada como se a gente estivesse nessa época mesmo, entre 1890. E eu vou partir agora um pouco sobre minha opinião pessoal, sobre se eu indicaria essa leitura da obra ou não. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que gosta muito desse lado do sobrenatural, do obscuro, né? Eu indicaria essa obra para pessoas que também curtem esse negócio do sobrenatural, de ser um pouco mais dramático, de ter suspense durante toda a obra, de ter personagens de ficção científica introduzidos dentro da obra. São para essas pessoas que eu indicaria, porque talvez se você for uma pessoa que não gosta muito desse tipo de gênero textual não, desse tipo de obra mesmo, você não vai se identificar muito, você não vai curtir muito essa temática da obra. Até porque tem muitas coisas que, pelo menos quando eu li, tem muitas coisas que fogem dessa realidade que a gente vive. Basicamente seria isso.